Quem acompanha o Livrologia já sabe que Harry Potter não só é o primeiro livro que eu li, como também é uma das minhas sagas favoritas de todos os tempos. Inclusive, eu e o Pedro gostamos tanto que fizemos a leitura coletiva de todos os livros da saga lá no podcast Livrologia. Nós já estamos no último livro, mas se você quiser acompanhar desde o começo da leitura coletiva, o link para o podcast vai estar na descrição desse vídeo. Entre os episódios da saga, a gente também gravou com o pessoal do Para Além de Hogwarts, falando um pouco sobre os aspectos políticos e sociais do mundo bruxo, coisa que também merece um vídeo aqui pro canal. E eu vou deixar o link para esses episódios na descrição também. E hoje eu decidi trazer um novo quadro aqui pro canal, que é de um tipo de vídeo que eu gosto muito de ver aqui no YouTube, rankings. E, já que Harry Potter é tão importante para mim e para o Livrologia, eu decidi começar ranqueando todos os filmes da saga Harry Potter, do pior até o melhor. E se você também curte esse tipo de conteúdo, deixa aquele likezinho maroto, se inscreve e ativa o sininho. O canal tá começando agora, mas eu já tenho muito conteúdo planejado e com certeza vocês vão gostar. Antes de começar, o Ministério do Livrologia adverte. Este ranking é baseado quase que exclusivamente na minha opinião pessoal e na minha experiência com os filmes da saga Harry Potter. E eu sempre vou deixar claro os motivos pelos quais eu gosto ou desgosto dos filmes. Se você tiver uma opinião contrária, fique livre para deixar ela nos comentários. Tenho certeza que você tem bons motivos para discordar também. #paz. Bom, dado esse aviso importante, também queria dizer que não acho nenhum filme de Harry Potter particularmente ruim. Todos são bem feitos e têm pontos fortes, apesar de alguns falharem nas adaptações. Também acho que são os filmes que eu mais assisti na vida, então eu sei a maior parte deles de cor e por isso eu sou uma autoridade para falar no assunto. Tá, nem tanto. Mas, provavelmente, como a maior parte dos Potterhead, eu já assisti cada um deles umas 20 vezes, tirando os de Animais Fantásticos, e logo vocês vão entender o porquê. Bom, sem mais delongas, vamos ao ranking. 10º lugar e 9º lugar. Saga Animais Fantásticos. Eu fiquei realmente pensando se deveria colocar os filmes de Animais Fantásticos nesse ranking. E decidi que, apesar de não gostar muito deles e de ter assistido os dois filmes bem menos do que os da saga original, não seria certo deixar de mencionar. Porque, apesar de tudo, eles ainda são parte desse universo. Mas, com todo respeito, para mim os fãs que colocam a saga Animais Fantásticos no mesmo patamar que os filmes de Harry Potter sofrem de uma doença seríssima de clubismo. Afinal, existe um abismo entre os filmes de Newt Scamander e os do menino Harry. Isso porque tudo que tinha de essência dos filmes originais se perdeu completamente aqui, e tanto Onde Habitam quanto Os Crimes de Grindelwald são uma sombra do que a saga costumava ser. Em ambos os filmes, nós vemos que a história se baseia em puxar o que o mundo de Rowling tinha de mais óbvio: ambientes magicamente modificados, feitiços brilhantes e, bom, criaturas mágicas. E não estou dizendo que eles não funcionam como um filme divertido ou bem executado, principalmente do ponto de vista cinematográfico, mas toda a construção social e política, o amadurecimento dos personagens, as temáticas pessoais, o linear filosófico, o mistério, o lúdico, enfim, tudo se perde em horas e horas vazias de filmes pautados por efeitos especiais. Eu, particularmente, acho ambos os filmes completamente esquecíveis e, que ainda por cima, tem o descaramento de querer mudar preceitos já estabelecidos na saga original, como mudar o fato de Ariana Dumbledore ser uma bruxa abortada, repensar o relacionamento Dumbledore-Grindelwald, mudar a origem da Nagini e da Ordem da Fênix e, por fim, enfiar um Newt Scamander em eventos globais, sendo que ninguém sabe o porquê dele estar ali. Ah, e vamos combinar. Quem é que se importa com um monte de criaturas mágicas aleatórias que aparecem na história? Sinceramente, ninguém se importa. É tudo para vender pelúcia. 8º lugar, O Cálice de Fogo. Começamos polêmicos, eu sei. Muita gente adora O Cálice de Fogo, incluindo minha esposa e o Pedro, que são ambos membros aqui do Livrologia.
e que discordariam seriamente desse ranking. Mas eu, sinceramente, não entendo muito bem o porquê. Eu sei que as pessoas gostam muito de filmes de competições e jogos, como o Round 6 voltou a provar, e que o filme, no geral, tem coisas legaisinhas aqui e ali. Mas sinceramente, eu acho que o filme perde quase todas as oportunidades de se aprofundar em elementos relevantes para a trama, e que são fundamentais dentro do livro que ele adapta, como o declínio da família Crouch, por exemplo, e a situação terrível da Elfa Wink. Além disso, o filme também não mostra muito da Copa Mundial de Quadribol, que seria muito maneiro, e ainda por cima apresenta Bubba Tonks e Durmstrang do jeito mais tosquinho possível. Bloody hell. Enfim, pra mim o filme ainda se salva com a cena de Moody ensinando as maldições imperdoáveis para os alunos e o trecho final do cemitério. Mas até mesmo aí, eles perdem a chance de explorar mais o dilema de Dumbledore em desafiar o Ministério em relação ao retorno de Voldemort. Enfim, de um modo geral, é um filme divertido, mas como adaptação eu acho bem fraco e acho também que falha bastante em passar os dilemas centrais da história. 7º lugar. O Enigma do Príncipe. Bom, falando em adaptações ruins, esse filme é provavelmente a pior adaptação da saga, já que, enquanto os livros são voltados em explorar o passado de Voldemort e suas origens problemáticas, o filme optou por mostrar os dilemas amorosos entre as personagens. Só coloco ele na frente do Cálice de Fogo porque eu acho que ele tem um tom mais sério, e isso me agrada mais. Também me parece que esse filme traz uma aura mais misteriosa, passando um pouco mais a sensação de ameaça constante de Voldemort, além dos dilemas das memórias de Slughorn, a questão do príncipe mestiço e as Horcruxes. A cena da morte de Dumbledore também consegue expressar um pouco dessa tensão criada no filme, e é um dos momentos mais marcantes da saga para mim, coisa que eu não consigo identificar tão bem dentro do 4º filme. Porém, admito que se fizesse essa lista daqui a um ano, poderia facilmente mudar de opinião e deixar o Cálice de Fogo na frente desse filme aqui. 6º lugar. A Pedra Filosofal. Ah, o começo de tudo. Sempre bom. O filme que deu origem a todo esse universo maravilhoso nos cinemas e que deu o caminho para a maior parte das coisas que iam se tornar tão amadas e aclamadas pelos fãs, principalmente no ponto de vista estético. A partir daqui, eu já não tenho muito mais o que criticar. E esse filme só não tá mais na frente porque eu gosto mais dos outros mesmo. Aliás, eu até diria que A Pedra Filosofal é o filme de Harry que eu mais assisti. E acho até que isso me fez enjoar um pouco dele. E uma coisa que acaba pesando para este filme ser melhor ranqueado são os efeitos visuais, que apesar de não terem envelhecido tão mal, são muito menos explorados do que no restante da saga. Além disso, o enredo também é o mais fraco de todas as histórias, conforme o próprio livro, sendo que, apesar de apresentar muito bem o trio principal, Hogwarts, e preparar o terreno para os antagonistas que viriam, não existe muita consequência dentro do que acontece na Pedra Filosofal. E por fim, é válido constar que os 2 primeiros filmes acabam reduzindo bastante a participação de Rony e Hermione no desenvolvimento da trama, colocando muito mais protagonismo no Harry que o próprio livro, e emburrecendo bastante o personagem do Rony também. Isso não chega a atrapalhar a experiência do filme, mas vale a pena comentar. 5º lugar, A Ordem da Fênix. Sempre achei que A Ordem da Fênix funciona bastante como adaptação e permanece interessante, instigante e divertido do começo ao fim, além de apresentar uma das piores, ou melhores, sei lá, vilãs de toda a saga. Mentira, é a Dolores Umbridge. Apesar de ser importante constar que a Cho Chang é absolutamente a personagem mais aleatória de toda a saga, e eu sei que ela aparece no 4º filme, mas é aqui que constatamos o delírio coletivo que ela se tornou. Enfim, gosto de como o filme trabalha diversos momentos da trama, começando com Harry em Little Winging e evoluindo para o Largo Grimmauld e então para Hogwarts, sem deixar a peteca cair e sem rushar nada, como o Cálice de Fogo fez, por exemplo. Hip Copa Mundial de Quadribol.
O aumento de protagonismo de personagens como Neville, a Luna, Gina e os irmãos Weasley também melhora a saga e a trama política começa a se desenvolver aqui com muito mais força. Enfim, o livro é muito melhor, devo dizer, mas o filme não deixa muito a desejar também. Quarto lugar, A Câmara Secreta. Mistério. É isso. Harry Potter é uma história de mistério em grande parte de sua essência. E isso fica muito óbvio em A Câmara Secreta. O filme todo é basicamente sobre a investigação de uma série de crimes inexplicáveis que acontecem em uma escola milenar e cheia de segredos. Lendas estranhas, uma sucessão de suspeitos e um plot twist no final marcam essa história como um ótimo thriller. É um dos melhores climas de todos os filmes, te deixando curioso e instigado desde o começo. Afinal, por mais que eu não seja o maior fã do Dobby, é muito legal o momento em que ele aparece de surpresa no quarto do Harry e diz que o garoto não pode ir a Hogwarts porque uma trama terrível está para acontecer. Avisar a ele. Harry Potter não pode voltar à escola de magia e bruxaria de Hogwarts este ano. Há uma trama. Uma trama para fazer as coisas mais terríveis acontecerem. Que coisas terríveis. Tem como ser mais misterioso do que isso? Aliás, é nesse filme que conhecemos mais dos Weasleys e da Toca, e vemos a jornada de Harry na Travessa do Tranco, temos a primeira pista do passado de Voldemort, vemos a nossa primeira Horcrux e nos assustamos com Harry falando a língua de cobra. É um filme quase perfeito, eu diria, e só fica fora do top 3 por conta da grandeza e significado dos últimos 3 filmes do ranking. Terceiro lugar, As Relíquias da Morte, parte 2. Se eu fosse considerar os filmes só pelo gosto pessoal, este seria o primeiro. É geralmente o que eu mais tenho vontade de assistir e reassistir. Mas, considerando alguns outros fatores, não dá para deixar ele mais alto no ranking. Isso porque ele é um filme dependente da sua primeira metade, e a maior parte do tempo de tela é marcado pela Batalha de Hogwarts, que apesar de ser ótima, não supera outros desenvolvimentos da saga. Enfim, eu adoro quase todo momento desse filme. E desde a primeira sequência no Gringotts até o duelo final, eu fico ansioso. Muitos fãs reclamam quando X ou Y coisa não são adaptadas iguais ao livro. Mas eu penso que esse filme é a melhor adaptação da saga, já que puxa quase que diretamente os acontecimentos da segunda metade do livro. Minha única crítica é o final de Voldemort, que vira um monte de cinzas pretas porque os produtores queriam explorar mais o 3D, sendo que ele deveria morrer do jeito comum e mais simbólico, provando que ele era como qualquer outra pessoa mortal. Segundo lugar, O Prisioneiro de Azkaban. Acharam que ia ser o primeiro, né? Com certeza é o primeiro da maior parte dos fãs. Talvez esse seja o único filme que eu realmente prefiro em relação ao livro, já que a criação do clima e a solução dos mistérios é mais direta e eficiente para a trama. Afonso Cuarón na direção não deixa nada a desejar, fazendo arte com o mundo mágico. Preciso dizer que não gosto muito das cenas da aula com o Bicuço, e o fato do bicho-papão do Lupin aparecer descaradamente como uma lua estraga um pouco o plot. Mas ver Hermione socar o Malfoy compensa tudo. E isso sem contar todo o restante do enredo, do plot de Sirius e do Rabicho, a cena sobre Harry ter o sinistro e a presença constante e misteriosa dos Dementadores. Enfim, o filme é perfeito em criar o clima de suspense, sendo junto com a Câmara Secreta o melhor mistério da saga. Também ouso dizer que esse filme consolidou Harry como algo mais sério que apenas um filme infantil, evitando que a história caísse em clichês e perdesse a relevância, como aconteceu com diversas outras adaptações de livros infanto-juvenis. E, sendo também o favorito dos fãs, é junto com A Pedra Filosofal o filme mais importante da franquia. Primeiro lugar, As Relíquias da Morte, parte 1. Bom, eu amo As Relíquias da Morte. Acho que é o filme mais maduro da saga, conforme esperado por ser a conclusão, e também é o que o conta com elementos mais variados de toda a história. A morte de Dumbledore no final do 6º filme e a sua missão para Harry mudam completamente o rumo da história, e é aqui que percebemos que estamos cada vez mais próximos de um desfecho épico. Dividir o último livro em 2 filmes foi uma decisão acertada,
e a sua primeira parte consegue passar para o público o clima de insegurança e desespero que começa a se apoderar do mundo bruxo conforme o governo de Voldemort avança. Não acho que seja um filme perfeito, longe disso. Tem algumas falhas e deixa de adaptar elementos importantes para a trama, mas é com certeza o filme mais maduro da saga e o que apresenta os dilemas mais complexos. Pela primeira vez, vemos a amizade do trio fraquejar e Harry questionar o andamento de sua jornada. Os personagens importantes começam a sentir as consequências da sua luta e somos apartados de Hogwarts pela primeira vez. O filme possui quase todo o senso de aventura que temos no Cálice de Fogo, por exemplo, e depois de 3 longas, voltamos a ver indícios de mistério na trama, nos questionando sobre a importância das Relíquias da Morte e o dilema das Horcruxes. Esse filme possui para mim a melhor cena de duelo de toda a saga, a intensa e rápida batalha da cafeteria. E também tem uma cena cabulosa de terror em Godric's Hollow. Enfim, somando todos os meus critérios pessoais de gosto, qualidade e adaptação, As Relíquias da Morte Parte 1 com certeza merece estar no topo do ranking. Mas e você? Achou algum item da lista polêmico? Concorda com as análises? Qual seria o seu ranking ideal dos filmes de Harry Potter? Deixe sua opinião nos comentários que eu vou adorar conversar com você. Ah, e não esquece de conferir o link na descrição para os nossos episódios da leitura coletiva de Harry Potter, incluindo os episódios sobre as construções políticas do mundo bruxo junto com o pessoal do Para Além de Hogwarts. Na descrição também tem os links para as nossas redes sociais e para o blog do Livrologia, onde a gente produz conteúdo quase todo dia. Enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo e deixado seu like. A ideia é trazer mais vídeos de ranking como esse, desde filmes, livros, séries, jogos, enfim, estamos abertos a sugestões. E até lá, eu espero vocês no próximo vídeo.